Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um exercício de calorimetria. Então, antes de mais nada, vamos ler o nosso exercício, anotar os nossos dados. Um cozinheiro coloca 1 litro de água gelada a temperatura de 0 graus Celsius em uma panela que contém água a temperatura de 80 graus Celsius. A temperatura final da mistura é 60 graus Celsius. A quantidade de água quente que havia na panela, não levando em conta a troca de calor da panela com a água, era em litros. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos primeiro, antes de tudo, tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele está pegando uma porção de água fria, 1 litro de água, né? Esse 1 litro é a mesma coisa que 1 quilo. Então, 1 quilo de água a 0 graus Celsius, e ele está misturando com uma outra porção de água que tem uma massa que a gente não conhece, vou chamar de M2, que a gente não conhece, essa é a M1, e a temperatura inicial de 80 graus Celsius. Depois que acontecer tudo isso, depois que misturar, isso vai dar uma porção de água que vai estar a 60 graus Celsius. Essa é a temperatura final. Muita atenção porque sempre que ele fala de final, temperatura final, quando ele der esse valor para a gente, significa que essas porções de água já vão ter atingido o equilíbrio térmico. Se elas já vão ter atingido o equilíbrio térmico, significa que a quantidade de calor da primeira porção de água mais a quantidade de calor da segunda porção de água tem que ser igual a zero, porque elas já estão em equilíbrio. Então a gente vai calcular quanto é essa quantidade de calor da primeira porção de água, depois da segunda, igualar isso a zero, e no meio dos nossos cálculos ali vai ter um M2, que é o que a gente quer. Beleza? Certo, vamos lá então. Resolver isso aqui. Só mais um detalhe, tá? Não está falando de mudança de estado, só mudança de temperatura. Se só está mudando temperatura, Q é igual a massa vezes calor sensível, calor específico, vezes ΔT. Essa é a fórmula do calor sensível. Tá? Então vamos lá, vamos resolver ela agora. Vou resolver o Q1 aqui. Q1 é igual a 1 kg. Então, lembrando aqui o C, o calor específico da água, ele é 1 caloria por grau Celsius. Então, para a gente poder usar o 1 no lugar do calor específico, vai ter que estar em grama aqui, tá? Vocês vão ver depois que vai dar na mesma para a gente. Mas, para ser mais correto, vamos fazer certinho as unidades que precisa, né? A massa 1 kg é igual a 1000 gramas. Então, 1000 vezes calor específico da água, 1 vezes ΔT, variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. Lembra, ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Para essa porção de água fria, a final foi 60 graus Celsius e a inicial foi 0. Então vai ficar 60 menos 0, que dá 60. Então a quantidade de calor 1 vai ser 60.000 calorias. Beleza. Vamos fazer para a quantidade de calor 2 agora, que 2 é igual. A massa é o que a gente quer, M2, vezes calor específico, 1, vezes variação de temperatura. Essa eu vou pôr aqui entre parênteses, final menos inicial. A final é 60, a inicial 80. 60 menos 80 dá menos 20, então essa quantidade de calor 2 vai ser menos 20 M2 calorias. Tá, então agora a gente vai somar as duas. Somando as duas tem que dar zero. Q1, 60.000 calorias, mais a Q2. Só que a Q2 é negativo, Então, o mais daqui com o menos daqui fica negativo. Então, menos
20 M2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vou passar os 60 mil para lá. Então, menos 20 M2 é igual a menos 60 mil. Dá para cortar os zeros. Um zero de cada lado. E agora esse menos 2 que está multiplicando, eu vou mandar ele para lá. Dá para cortar o sinal negativo também. Ó. M2 vai ser 6.000 dividido por 2. M2 é igual a 3.000. 3.000, lembra que a gente usou o 1.000 aqui em cima que estava em gramas? Então essa massa aqui está saindo para a gente em gramas. O que ele quer é em litros, então a gente vai ter que transformar isso para quilogramas, depois converter para litros. 3.000 gramas é a mesma coisa que 3 quilos, que é igual a 3 litros. Alternativa B.